Olá! Você sabia que a maioria das pessoas ingere diariamente alimentos com glúten? É sobre o glúten que iremos falar hoje. Eu sou a professora Andréia Giareta, professora de nutrição do IFSC Campus Florianópolis Continente. E eu sou Nicole Pelaez, professora de gastronomia, e hoje vamos preparar uma torta de chocolate recheada com damasco, sem glúten. Essa preparação é inspirada na Sachertorte, uma torta austríaca. Você sabe o que é o glúten? O glúten é uma proteína presente no trigo, centeio, cevada e aveia. Para 1% da população mundial, a ingestão de glúten não é indicada, e isto se deve à doença celíaca. A doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, portanto, os celíacos não podem ingerir o glúten. A farinha de trigo é um dos principais representantes dos alimentos que contém glúten. Para preparações sem glúten, a farinha de trigo pode ser substituída por amido de milho, farinha de arroz, fubá, farinha de grão de bico, farinha de amêndoas ou outras oleaginosas, farinha de trigo sarraceno, farinha de batata doce, entre outras. Andréia, é importante se lembrar que nas preparações sem glúten, ao substituir a farinha de trigo, é importante utilizar uma mistura de farinhas sem glúten. Também é importante se lembrar que o glúten tem a função de formar uma malha de sustentação nas massas, permitindo que elas cresçam e se mantenham estruturadas. Então, esse mix de farinhas, essas misturas de farinhas devem ter essa mesma função. Então, nessa videoaula de hoje, vamos produzir a Sachertorte. Vamos substituir a farinha de trigo e acrescentar uma mistura de farinha de arroz e amido de milho, resultando numa saborosa torta de chocolate. Então, iniciamos a nossa preparação com um recado muito importante. Lembre-se sempre de verificar nas embalagens se todos os ingredientes são livres de glúten e de seguirem a ficha técnica. Vamos lá? Então, aqui eu tenho um chocolate derretido e vou mesclar com a mistura de manteiga, açúcar e gemas, que já foram batidas na batedeira. E em seguida eu vou mesclar a nossa mistura de farinhas, ou seja, farinha de arroz e amido de milho, junto com o fermento. Eles foram peneirados. Por último, e de forma bem delicada, as claras em neve, que foram já batidas com 50 gramas de açúcar confeiteiro. Eu não posso bater as claras. Então, essa homogeneização, ela deve ser aos poucos. E esse é o resultado da mistura. O último passo se refere a colocar essa massa nas formas, que devem estar enfarinhadas, nesse caso com cacau e manteiga. Falando em manteiga, eu utilizei manteiga integral, mas na ficha de vocês foi utilizada manteiga
clarificada. Então, temos essa possibilidade de forma. Poderia fazer um mini cake com essa forminha, também seria uma possibilidade. E até mesmo com as formas de cupcake. Outra dica é utilizar papel manteiga e formas de fundo removível, que facilitam a retirada. Então, vamos colocar a massa. E sempre deem uma batidinha para eliminar o ar. Então, após os 40 minutos, eu retiro do forno e viro de ponta cabeça esse bolo. E agora eu vou, utilizando uma faca de serra, eu vou cortá-lo ao meio. Aqui eu utilizei uma estrutura de uma forma de fundo removível e um prato e um bol para facilitar o processo. Vejam, pessoal, que eu estou utilizando luvas, porque essa preparação já sofreu cocção. Então, eu tenho que cuidar com a questão da contaminação cruzada. E agora é o momento de hidratar essa massa. Eu poderia utilizar um suco de laranja, posso utilizar uma calda rala do próprio damasco, enfim. O cozinheiro vai eleger qual o mais apropriado. E agora o recheio. Esse recheio foi feito com damasco, limão e água, levado à cocção, até esse formato de purê. Eu poderia também substituir o limão pelo contrô. Utilizando o utensílio adequado, uma espátula, eu vou distribuir esse recheio de forma uniforme. Então, vamos hidratar a outra metade do bolo. E agora vamos colocar essa tampa do bolo fechando, já devidamente hidratada. Iniciamos o recheio do bolo com uma forma maior. Agora eu mostro com uma outra possibilidade, utilizando uma forma menor. Esse recheio foi utilizado pétalas de damasco e raspas de chocolate, além de amêndoas picadas, mas poderia ser feito ou utilizado outros ingredientes de diversas maneiras. Vale a criatividade do chefe. Nicole, esta torta é uma preparação gostosa e adequada para as pessoas que não podem consumir o glúten. Uma sugestão é enriquecer o conteúdo de fibras desta preparação, acrescentando na mistura de farinhas outros ingredientes, como as sementes de chia, as sementes de linhaça, a farinha de amaranto, entre outros ingredientes. Entretanto, é necessário testar previamente a receita. Andréia, acho que é isso.
Espero que tenham gostado dessa preparação e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau!